porque ambos estão lutando contra a leniência do judiciário e, principalmente, a polícia deve focar em combater crimes reais. Se gasta muito tempo combatendo crimes imaginários, que possuem uma dificuldade muito maior de se preencher a fundado suspeito, e o cara acaba se livrando. Olá, meu nome é César Mello, eu sou jurista nível 3 e no vídeo de hoje nós vamos comentar sobre essa notícia da CNN que diz o seguinte: o ministro da Justiça, o ministro Lewandowski, diz o seguinte: a polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski, Então, o ministro rebateu críticas sobre o papel do Poder Judiciário em uma palestra sobre a PEC da Segurança Pública. Um pouquinho mais de detalhe aqui: o ministro da Justiça e Segurança declarou nessa quarta que a polícia executa prisões e, por isso, o judiciário é obrigado a soltar presos. César, você concorda com o ministro Lewandowski? Mais ou menos. Porém, contudo, no entanto, não concordo, Acredito que o ministro Lewandowski está predando uma situação que, infelizmente, foi a própria polícia que cavou para si mesmo, certo? Eu vou manter o meu trabalho aqui de resgate das polícias e de resgate do apoio da direita à polícia, garantindo, no entanto, que isso ocorra sem que as pessoas entreguem a sua liberdade, porque todas as vezes que alguém entregou a sua liberdade em troca de segurança, acabou sem liberdade e sem segurança. Então, vamos à vinheta e seguimos com o vídeo. Então, pois bem, meus amigos, Temos essa fala do Lewandowski aqui, essa fala: polícia prende mal e o judiciário é obrigado a soltar, diz Lewandowski, Aquela pessoa mais apressada. Eu vi até que o Ricardo Ventura comentou sobre isso. Ricardo Ventura, lá do canal Não Minta Pra Mim. Um abraço pro Ricardo Ventura. Eu descobri que o Ricardo Ventura era seguidor do meu canal, acho que um ano e meio atrás, que ele acabou deixando um comentário, alguma coisa assim no meu vídeo. Eu percebi que ele era seguidor do meu canal. Mas eu descobri que ele era seguidor do meu canal há muito mais tempo, Porque eu precisei falar com ele sobre um assunto, E daí fui procurar o contato dele no Instagram, entrei no Instagram para falar com ele, tinha uma mensagem dele de 2020, 2021, pendurada lá, pendurada lá. Pessoal, você quer falar com o César Mello? Não mande no Instagram. Eu não sei o que acontece no Instagram, mas o Instagram não vem as mensagens, não adianta, não vem as mensagens. Às vezes daí eu entro pelo computador, no celular as mensagens não vêm, mas se você entra no computador, você consegue ver as mensagens. Aí eu vejo, tem mensagem pendurada há mais de um ano, assim, lá, E daí fica parecendo que foi eu que ignorei as pessoas. Não é, você quer falar comigo? Tem o meu e-mail no contato aqui do YouTube, eu estou nos grupos, eu sou fácil. Procura lá Toto Mello Advogados, tem lá os contatos. Eu sou uma pessoa de fácil acesso, exceto por mensagem do Instagram. Exceto por mensagem do Instagram, eu não sei o que acontece, não chega, tá? Então, esclarecido isso. Até comentário aqui no YouTube, eu leio praticamente todos os comentários. Deixar um comentário: César, tá aqui o meu e-mail, me manda uma mensagem e tal. É mais fácil de falar comigo do que via direct de Instagram. Então, o Ricardo Ventura comentou sobre o assunto, Confesso que estou gravando o vídeo sem tê-lo assistido, não sei qual é a opinião dele, mas me preocupa muito que parte da solução da direita é aumentar os poderes da polícia, diluindo excessivamente os direitos do cidadão, tá? E por que isso é ruim? Isso é ruim porque hoje nós já temos um apanhado mínimo de segurança para o cidadão, que é um apanhado
suficiente para evitar perseguição, certo? Então, ó, qual que é a grande questão? Vou dar um exemplo específico para vocês, né? Tem um policial em Minas Gerais que ele não gosta do César Mello. Ele odeia o César Mello, não sei porquê, certo? E ele está em alguns grupos que eu tô. E volta e meia, ele entra em discussões e o pessoal me marca para discutir com ele. E eu confesso que de vez em quando eu dou uma sacaneada nele pelo simples fato de que ele pega pilha, né? O meu ponto fraco é quando a pessoa pega pilha. Quando a pessoa pega pilha, aí mexe no meu ponto fraco, aí eu dou. E esse cara, ele jurou publicamente num grupo que quando eu for a Minas Gerais ele vai me abordar e vai me prender. Certo? Então, para que servem as garantias do cidadão, as garantias mínimas do cidadão? Para evitar isso. Para evitar isso. Né? Porque o que ele pretende fazer? Ele pretende me abordar e me prender por alguma coisa que ele vai inventar. Né? Um folclore tirado da bunda. Então, existem pessoas dentro das forças de segurança que fazem isso? Sim. Tanto existem que o cara está tão confortável em fazê-lo que ele declarou isso abertamente num grupo cheio de gente, né? Tá lá com o nome dele, com a foto dele. Quando você for a Minas Gerais, eu vou lhe abordar e vou lhe prender, certo? Então, é para evitar esse tipo de coisa que existe uma exigência mínima, que é a abordagem precisa ter uma justificativa. Né? Por que você abordou a pessoa? Porque ele é o César Mello do YouTube e ele fala nos grupos coisas que eu não concordo. É lícito eu ser abordado por conta disso? Não é lícito ser abordado por conta disso. Então, o mínimo que é exigido é que ele invente alguma desculpa que faça algum sentido, que cole minimamente, certo? E aí é que vem a grande questão. Quando você está abordando um bandido mesmo, que está cometendo um crime mesmo, tá? Isso não é difícil de ser feito, é trabalhoso. Exige uma atenção maior da autoridade policial em fazer a parte aborrecida do trabalho, né? Que é gerar um relatório e entregar esses elementos à autoridade policial, e exige um trabalho maior da autoridade policial do lado da Polícia Civil, que tem que ter o cuidado de pegar esses elementos e colocar no inquérito, né, para demonstrar a rigidez da questão. Só que quando se está falando de bandidos de verdade cometendo crimes de verdade, isso é apenas trabalhoso. Quando a gente começa a adentrar nos crimes imaginários sem vítima, né, e o exemplo base aqui do canal é o porte ilegal de arma, né, começa a ficar mais difícil. Há uma certa restrição de atuação. Então, você veja bem, quanto menos crime mesmo é a situação, mais difícil fica a comprovação da fundada suspeita. Por quê? Porque o crime não tem vítima. E se ele não tem vítima, como é que você vai comprovar uma fundada suspeita? Veja bem, um crime de roubo, que é um crime contra o patrimônio que tem vítima mesmo, certo? Como é que você comprova a fundada suspeita? Fui abordado por um transeunte que denunciou que lhe foi subtraído mediante grave ameaça, né, portando uma arma de fogo, 2 indivíduos numa moto de média cilindrada que subtraíram celular e carteira e valores, ou correntinha de ouro, seja o que for, né, e fugiram na direção tal. Iniciamos a abordagem, localizamos os suspeitos numa moto, dirigindo de forma imprudente, numa moto que batia com a descrição, abordamos, né, e os prendemos de posse de uma arma e dos pertences e do celular da vítima. Qual a dificuldade? Nenhuma, certo? Nenhuma. É trabalhoso, tem que lembrar de relatar tudo isso. Por isso, por exemplo, que eu sou defensor das câmeras, porque se a câmera corporal estiver lá, vai ficar tudo gravado. Depois você assiste a sua própria gravação e faz o relatório de acordo com o que foi gravado, certo? De outro lado, a gente adentra, por exemplo, um crime que no meu entender, é crime imaginário porque não tem vítima. Porte ilegal de arma. Abordei e o cara estava armado,
e levei para a delegacia por porte ilegal dela. Abordou por quê? Não, é que veja bem, é que ele vinha vindo na rua e daí eu avistei que o pneu estava careca e tem que inventar. Por quê? Por que você abordou? Você abordou por nada. Você verifica que o crime sem vítima já fica um pouco mais difícil, até a gente chegar no ponto da ausência de crime, pura e simples perseguição mesmo, né? Aonde realmente fica impossível de justificar a fundada suspeita, porque não tem fundada suspeita nenhuma, porque nem crime imaginário a pessoa não estava cometendo, como é o caso desse exemplo, né? Quando eu estiver em Minas Gerais, eu serei abordado e preso. Por quê? Pura e simples síndrome do falo diminuto. O cara não consegue ganhar de mim nos argumentos no grupo do WhatsApp, então ele vai utilizar o acesso que ele tem ao monopólio da violência para se travestir de Estado e se vingar de mim usando o Estado como ferramenta de vingança. Que é uma coisa que, infelizmente, acontece com certa frequência aqui no Brasil. E, de outro lado, nós temos um judiciário que realmente quer liberar o bandido, né? Nós temos um judiciário que é formado, né? Meu amigo, para passar no concurso de juiz, o cara tem que ou pensar dessa forma, ou fingir que pensa dessa forma, enganar a banca examinadora, fingindo que pensa dessa forma, né? Que é um cara garantista, que concorda que a prisão não serve para nada, que a prisão é uma opressão, né? Que a polícia milita, né? O tema dos vídeos não acabou. Tem que acabar, eu quero fim da polícia militar. É essa turminha que passa no concurso, entendeu? E daí, o Lewandowski, ele tem razão no que ele está falando? Não, ele não tem, porque o problema não é esse. O cara vai lá preso com um monte de fuzil, um monte de droga, numa operação que resultou em bala perdida, né? Em confronto com a polícia. Eu sempre deixo claro aqui, né? A culpa do confronto com a polícia, em 99% dos casos, é culpa dos bandidos, né? A esquerda adora botar a culpa dos confrontos na polícia. Não, a culpa é do bandido. Por quê? Porque quem detém o monopólio da escolha do confronto é o bandido. É só comparar. Por exemplo, todas essas ordens de mandado de busca e apreensão, etc., etc., contra o pessoal da direita. O pessoal da direita acha justo essas ordens? Não, não acha justo. Muitos deles têm acesso a armamento, inclusive armamento pesado? Tem acesso a armamento, exclusive armamento pesado. Eles escolhem entrar em confronto com a polícia? Não. A polícia veio cumprir o mandado. Você tem duas opções. Uma, pegar uma arma e atirar na polícia. Outra, tá bom? Cumpra o mandado, né? O que 90% do pessoal da direita, né, que está sofrendo mandado de busca e apreensão, que acha injusto, faz? Tirando o Roberto Jefferson, que nem atirar na polícia não atirou, atirou na viatura. O mais agressivo, o que fez? Pegou o celular e filmou a delegada. Pegou o celular e filmou a delegada. Agora, os bandidos mesmo, o que eles fazem? Eu me rendo? Joga a arma no chão, eu me rendo? Não, eles escolhem entrar em confronto com a polícia. Então, a culpa do confronto é de quem? É dos bandidos, os bandidos que escolhem entrar em confronto. Aí o que acontece? Vai encaminhado para audiência de custódia. Eu acho a audiência de custódia uma boa ideia? Eu acho a audiência de custódia uma boa ideia. Eu, por exemplo, se for para Minas Gerais e for preso por esse rapaz aí, eu quero uma audiência de custódia, certo? Eu acho que será necessária uma audiência de custódia, principalmente para o meu advogado apontar que a tal da fundada suspeita não existe e poder apresentar para o juiz os prints do cara no grupo prometendo que ia me prender quando eu fosse para Minas Gerais, certo? Porque daí, inclusive, na audiência de custódia, eu vou ver se o juiz não prende ele, me libera e já recebe, o MP já recebe a notícia para prender ele por esse abuso de poder que ele pretende cometer, certo? Então, é importante a audiência de custódia? Eu acredito que seja importante a audiência de custódia. O grande problema é que chega na audiência de custódia e o juiz fica procurando motivo para liberar o bandido na audiência de custódia. E esse é o ponto principal do vídeo que eu queria pôr para vocês. O Lewandowski tem razão?
É porque a polícia faz o serviço mal feito que a justiça é obrigada a liberar os bandidos? Não, isso não é verdade, tá? A justiça quer liberar os bandidos e fica procurando defeito no trabalho da polícia. E aí é que vem o meu ponto. Se eu sei disso, você sabe disso, a polícia sabe disso, por quê? Por que raios? Por que raios a polícia fica dando sorte pro azar? Custa fazer a abordagem certa? Custa fazer? Veja bem, é uma questão de recursos, certo? Esqueçam, a polícia não vai conseguir combater toda a criminalidade. O que a gente precisa é que uma parcela da criminalidade seja combatida e fique presa, certo? É isso que a gente precisa, que uma parcela seja combatida e fique presa. A gente precisa que o não dá nada não seja mais uma certeza. Sabedores que somos de que o judiciário vai buscar defeitos no trabalho, então é importante que, ao invés de você prender 10 pessoas com um relatório mal feito, com justificativa de abordagem em tirocínio, que não existe, não canso de repetir que não existe tirocínio, meu amigo. Você escreveu tirocínio no boletim de ocorrência, depois você perde o direito de reclamar que esse cara foi solto. Tá? Você perde o direito de reclamar. Por que abordou? Porque anos de atividade policial, meu tirocínio me deu um sexto sentido que eu sabia que estava errado. Você perde o direito de reclamar que a justiça solta. Por quê? Porque você está dando tudo que o juiz precisa para exercer a vontade dele de soltar. Então, se há um consenso social de que a justiça é leniente, deve haver uma reação por parte da polícia no seguinte sentido: fazer o trabalho com mais esmero, sim, é necessário colocar mais esmero, é necessário preencher os relatórios com mais capricho, é necessário que a Polícia Civil pegue esses relatórios preenchidos com mais capricho, deem a devida importância e tragam para dentro do inquérito policial, porque ambos estão lutando contra a leniência do judiciário e, principalmente, a polícia deve focar em combater crimes reais. Se gasta muito tempo combatendo crimes imaginários, que possuem uma dificuldade muito maior de se preencher a fundado suspeito, e o cara acaba se livrando. Então, o Lewandowski está errado ao dizer que a justiça é obrigada a liberar os bandidos. Mentira. A justiça quer liberar os bandidos, tá? Até porque você simplesmente receber um processo e liberar o cara na audiência de custódia, meu amigo, você economizou um monte de trabalho, tá? Economizou um monte de trabalho. Queira ou não queira, os incentivos aos juízes criminais, a estrutura judiciária de combate ao crime é para o cara ser liberado, entendeu? Vai lá, marca o xizinho na planilha de que soltou de que deu uma decisão, os prazos são muito mais delongados, a importância é muito menor, a responsabilidade é muito menor, nunca nenhum juiz sofreu alguma consequência por ter soltado alguém erroneamente, o contrário não é verdade, né? Nem que não seja uma consequência judiciária, muitas vezes uma consequência de retaliação. Então, existe sim um interesse do judiciário de soltar. Porém, do outro lado, a gente não pode, vocês veem aqui no meu canal, tem uma série de reacts, a gente não pode negar que muitas autoridades policiais dão muita sorte pro azar. O cara faz uma abordagem absolutamente irregular, fazendo interrogatório informal, tudo filmado e ainda bota no YouTube com orgulho como se fosse uma grande coisa que tivesse feito. Vou dar mais um exemplo aqui, né? Chegou essa semana para mim um vídeo de um policial militar, né, com uma arminha de pressão atirando em câmera de segurança colocado no poste pelo tráfico. Aí tava ele se explicando lá nos comentários, não, veja bem, é que é uma câmera sem dono da facção e não sei o quê, porque se for uma câmera de um cidadão, a gente não vai atirar e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Qual que é o erro ali dele? Qual que é o erro dele? Ele está correto. Correto em que sentido? Ele está correto na prática e está errado na teoria, tá? Então vamos lá.
qual que é a teoria? A teoria é a seguinte: o policial pode pegar uma arma de pressão e atirar numa câmera sem dono da facção pendurado no poste? Lógico que não pode. Lógico que não pode. É crime de dano, meu amigo. Porque se ele puder fazer isso, tirou do orifício anal que a câmera é da facção, se o policial puder sair na rua com espingarda de pressão atirando em câmera de segurança, é óbvio que não pode, né? Para fazer a destruição de qualquer tipo de material precisa de ordem judicial. Chega a ser crime de dano, né? A menos que ele tenha uma prova cabal de que estão filmando naquela hora, naquele momento, e ainda assim teria direito a uma indenização do Estado. Tá? Então, ele pode fazer isso? É um ato legal? Óbvio que não. Tá? De outro lado, o crime de dano é um crime que só se procede mediante queixa, certo? Se a câmera realmente for da facção, a facção vai na delegacia fazer um boletim de ocorrência porque atiraram na câmera dele? É lógico que não vai. Tá? Então, é aquela questão de ação abacaxi. Tá? Ação policial abacaxi. Como assim ação policial abacaxi? Você tem certeza que a câmera é da facção? Tenho certeza absoluta. Então o que você vai fazer? Você vai atirar na câmera para sua segurança? Vai. Só que você não vai filmar e postar na internet, caralho. Você não vai filmar e postar na internet. Vai lá, o cara comete abuso de autoridade e posta na internet, tá? Pronto, agora o MP pode lhe encher o saco, certo? Tá? O que lhe garante que você não vai sofrer consequências de você atirar com a espingarda de pressão na câmera da facção? O fato é que a facção não vai fazer um boletim de ocorrência contra você, certo? Então vai ficar entre você e a facção não vai levar. É a mesma coisa que dois caras numa equipe abordando um cidadão armado que não está fazendo nada de errado. Quem que vai denunciar para a corregedoria que vocês cometeram prevaricação? O CAC, que estava armado? Ele vai lá na corregedoria, lá, vem fazer um boletim de ocorrência porque eu fui abordado e os policiais se negaram a me levar para a delegacia preso. Não, ele não vai, certo? Então você leva para a delegacia porque você quer, só porque você quer. Assim como o cara postou o vídeo dele atirando na cama porque ele quis, certo? Né? Porque consequência de vir alguém, não vai ter. Então, o Lewandowski está meio certo. Meio certo em que sentido? Ele está errado ao dizer que a justiça é obrigada a liberar porque os policiais fazem o serviço mal feito. Porém, de outro lado, ele está certo na parte do serviço mal feito. Isso daí, ele está certo. Ele está certo. Infelizmente, ele está certo. E qual que é a solução para isso? A solução é a polícia. As forças de segurança entenderem que existe lado. A população e a polícia está de um lado e o judiciário está do outro lado. E é necessário fazer uma parceria real. E como que essa parceria real funciona? Parceria real funciona da seguinte forma. Tem um monte de legislador lá no Congresso fazendo um monte de lei, tornando um monte de coisa, imbecil, crime. E qual que é a solução? A solução é a seguinte: vocês da Força de Segurança têm que utilizar uma coisa que chama reserva do possível. Em um país onde existe reserva do possível, não existe prevaricação. Por quê? Eu deixei de conduzir um cidadão armado para a delegacia. Foi prevaricação? Não, não foi prevaricação. Foi reserva do possível. Por quê? Porque se eu fosse utilizar os escassos recursos da polícia militar para conduzir esse cidadão, a gente empataria uma equipe, uma viatura, às vezes até mais de uma viatura, para combater um crime de menor potencial ofensivo em relação aos demais que estavam pendentes, porque nós tínhamos denúncia de roubo, sequestro relâmpago, estupro, assassinato, um monte de outras coisas. Então, considerando a limitação de pessoal e aparato para atender a todas as demandas daquele dia, nós deixamos de conduzir o cidadão, orientamos, dissemos para ele que ele não pode estar na rua, puxamos a orelha, demos um tapinha no pulso dele, né? Disseram, não, feio, muito feio, hein? Muito feio, não faça mais. E dentro do princípio da reserva do possível, levamos isso para frente, tá? Isso daí vai ser falado aonde? Em lugar nenhum. Porque só está você, o seu colega de equipe e o cara que foi abordado não fazendo nada de errado, certo? Ele não vai contar para a corregedoria, tá? Se você acha que o seu colega de trabalho vai contar para
para a corregedoria, você precisa urgentemente pedir para trocar de equipe, porque esse cara quer te fuder. É necessária essa parceria. Os policiais precisam voltar a gastar o seu tempo combatendo crimes de verdade, utilizando a reserva do possível para evitar de gastar tempo e recursos combatendo crimes que não são crimes e utilizar esse tempo que se perde combatendo crimes que não são crimes, aumentando o capricho na ocorrência dos crimes que são crimes, tá? Lembre-se, o judiciário quer liberar o bandido que você prendeu. Então, não dê sorte pro azar. Beleza? Então, gente, para esse vídeo é isso. Espero que curtam, compartilhem, se inscrevam no canal e até o próximo vídeo.